Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Independente do horário, seja muito bem-vindo a mais uma aula ministrada por mim, Abraão, que faço parte do PIBID, sendo orientado pelo professor Ricardo Santos do Carmo e com o nosso supervisor Marcos Vinícius Noronha de Oliveira. Essa equipe é formada por mim e por Jane. Então, na aula de hoje, eu irei trabalhar com uma questão que sempre cai no Enem, sendo essa questão já retirada do Enem de 2016, como vocês podem ver aí no slide. Então, pessoal, qual é o assunto dessa questão? O assunto dessa questão vai trabalhar mais com interpretação e também a questão de o assunto de ecologia, como vocês irão ver a partir de agora. Nos ambientes tropicais, os modelos convencionais de produção agrícola têm gerado degradação dos recursos naturais e um manejo cada vez mais caro e trabalhoso. Pela legislação brasileira, os sistemas agroflorestais, os SAFs, são sistemas de uso e ocupação do solo em que plantas lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas e forrageiras em uma mesma unidade de manejo, de acordo com o arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e interações entre esses componentes. Essas são as alternativas que eles nos dão para a gente descobrir qual a alternativa correta. Os SAFs são atualmente muito adotados como estratégia de manejo ambiental no Brasil. Por quê? Porque os SAFs são atualmente muito adotados como estratégia de manejo ambiental no Brasil. Porque garante a produção de plantas exóticas, possibilita a manutenção de monocultura típica, aumenta a produção com culturas transgênicas, permite a utilização do solo com culturas diversas, favorece a adaptação de plantas lenhosas madeireiras. Se você leu, entendeu o texto, você já vai matar de cara essa questão. Mas se você não sabe, eu irei explicar agora. Pronto. Ele fala na letra A que garanta a produção de plantas exóticas. Aqui é a mesma questão, só que eu marquei algumas partes importantes. Porque, como vocês podem ver, nos ambientes tropicais, os modelos convencionais de produção agrícola têm gerado degradação de recursos naturais e um manejo cada vez mais caro e trabalhoso. Ele fala que nos modelos convencionais está acontecendo um maior custo, maior trabalho e a degradação de recursos naturais. E ao decorrer da questão, ele fala sobre diversas plantas, diversas plantas criadas em um mesmo lugar, com diferentes espécies. E, em momento algum, se você prestou atenção, ele não falou de planta exótica. E o que é uma planta exótica? Uma planta exótica é uma planta de outra região que foi colocada nessa região que não é de origem dela. Porque se você trazer uma planta de outro país e colocar nesse lugar, nesse solo aqui que a gente tem, ela será exótica porque não é da região. Então, isso que é uma planta exótica. Por isso que essa questão está errada e por não ter falado em momento algum sobre planta exótica. Possibilita a manutenção de monocultura típica. Não. Monocultura típica é somente um produto que você irá plantar em uma área, e não diversos produtos. Como vocês podem ver, aqui ele fala plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas, forrageiras, são diversos. Então, descarte uma monocultura. Aumenta a produção de culturas transgênicas. Em momento algum ele falou de algo relacionado a transgênico. Transgênico é algo adulterado no laboratório, eu vou mexer para predominar uma característica da planta, tipo, se ela precisa de muita água, essa planta, ou que ela não resiste ao calor, eles irão lá no laboratório pegar essa característica, a característica que ela é frágil para o calor, vamos dizer assim, irá reforçar essa característica para que ela seja agora resistente ao calor e fazer com que ela consiga resistir a um maior calor, vamos assim por dizer, de uma determinada região com maior temperatura. Permite a utilização do solo com culturas diversas. Essa questão é interessante. Mas vamos para outra. Favorece a adaptação de plantas lenhosas madeireiras. Realmente, essa questão ela falou de plantas lenhosas. Beleza. Plantas lenhosas perenes. São manejadas em associação com plantas herbáceas. Ela não falou que favorece, ela falou que são manejadas em associação. São criadas, plantadas, junto com outras árvores. Então, não está dizendo que favorece somente elas.
Ele não está dizendo que favorece nenhuma outra aqui. Está falando que pode ser cultivada junto com todas as outras. Então, voltando para a letra D, permite a utilização do solo com culturas diversas. É claro que essa é a questão certa. Porque como você pode ver aqui na imagem dessa questão, ele fala plantas herbáceas arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas, forrageiras, é uma mesma unidade de manejo. Então, diversos plantios em uma mesma área, que vai fazer o quê? Vai permitir a utilização do mesmo solo com diversas culturas. Aqui é somente o que eu acabei de falar, retirando a parte do texto que está mostrando a resposta correta, de acordo com permite a utilização do solo com culturas diversas. Então, plantas lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas e arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas e forrageiras, em uma mesma unidade de manejo, de acordo com o arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e interações entre esses componentes. Acabou a charada. Essa é a resposta certa. Não tem como você marcar outra questão. Como você entendeu o que eu acabei de dizer e com o seu entendimento, sua interpretação textual sobre a questão, você iria marcar essa questão, nessa alternativa. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Pode deixando aí seu joinha aí no vídeo e compartilhando com a galera toda que está nessa etapa final do Enem, para ele meter brasa aí e dar essa revisada de última hora. E qualquer dúvida, podem entrar em contato, visto que eu acho que vocês todos aprenderam o que eu passei no vídeo anterior, porque ninguém teve alguma dúvida ou comentou em alguma dessas